Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 17 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, a única linha ministerial, parte 2. Senhor Jesus, para a gente compreender, de fato, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, a gente precisa exercitar o Espírito, o ministério do Espírito. A gente precisa estar no Espírito para a gente compreender, a gente ver realmente a direção que Ele quer nos dar. E pelo Espírito Ele vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Não é qualquer revelação, mas uma revelação espiritual da sua palavra. Qual o sentido da sua palavra, qual a direção dele para nós, qual a base que Ele quer nos dar dentro da sua palavra profética. E sabedoria, para a gente aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas, não como doutrina, não como filosofia, mas como vida. Senhor Jesus, como de fato é a palavra de Deus no Espírito, para nos transmitir a vida de Deus. E assim a gente vai conseguindo ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja nos transformar, nos direcionar dentro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 21, do versículo 15 ao 23. Senhor Jesus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e se perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e o 9. Ó Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 4. Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Senhor Jesus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o ministério de Espírito e vida nos dias atuais. Ó Senhor Jesus. Os apóstolos Pedro e Paulo concluíram suas funções no ministério. Entretanto,
o ministério da Nova Aliança prossegue até os dias de hoje. A história registra que Paulo foi martirizado no ano 67 d.C. 2 anos depois, João teria saído de Jerusalém, direcionado pelo Espírito, e ido morar em Éfeso, onde havia um centro de obra para o aperfeiçoamento de líderes, a fim de cuidar daquela região. João continuou com o ministério da Nova Aliança. Ninguém pode deter esse ministério e nada pode interrompê-lo. Paulo ensinou as verdades aos gregos, povo dedicado à obtenção de conhecimento, evidenciando que havia a necessidade desse conhecimento ser mesclado ao amor, pois o saber ensoberbece, mas o amor edifica. João viu que faltava algo naquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O apóstolo João, em sua maturidade, com muito amor e paciência, conduziu os irmãos à prática do primeiro amor. Ó Senhor Jesus! De igual modo, fomos muito ajudados pelo irmão Dong Yulan. Por anos ele teve paciência para nos direcionar a não ficarmos atrelados apenas à esfera do conhecimento, mas a adentrar a esfera da prática do amor que edifica. Assim como João, o irmão Dong nos levou à prática das primeiras obras, invocar o nome do Senhor e negar a vida da alma. Por fim, ele nos apresentou a visão do reino e a necessidade de vivermos sob o ministério de Espírito e vida. Ó Senhor Jesus! Segundo a tradição, por volta do ano 90 d.C., o imperador Domiciano condenou o apóstolo João a ser jogado em óleo fervente por não se prostrar e adorar o imperador como Deus. Todavia, João teria saído ileso e, como não conseguiu matá-lo, o imperador mandou bani-lo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. No exílio, João recebeu a revelação de Apocalipse. Ele teria permanecido em Patmos 4 anos e, ao sair dali, voltou para Éfeso e prosseguiu com seu ministério até a velhice. Ele não foi martirizado e viveu farto de dias. João seria o único ministro que, ao morrer, não encerraria seu ministério. Ó Senhor Jesus! Quando Jesus apareceu aos discípulos no mar de Tiberíades, indagou a Pedro por 3 vezes se este o amava. Contou-lhe o gênero de morte com que Pedro iria glorificar a Deus e disse-lhe para segui-lo. E Pedro, vendo João, inquiriu o Senhor: e quanto a este? Ao que Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus não disse que João não morreria, e sim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? João morreu. Entretanto, pela misericórdia do Senhor, o ministério de Espírito e Vida, deixado por Paulo e retomado por João, permaneceu e perdurará até a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! Nós recebemos um firme fundamento, um único ministério neotestamentário. Fomos introduzidos nesse ministério de Espírito e Vida, legado pelos apóstolos Paulo e João. Estamos inseridos no ministério da Nova Aliança, que vai até a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus enviou o Espírito aos 12 apóstolos, que, liderados por Pedro, deram início ao ministério no dia de Pentecostes. A conclusão se dará por meio do ministério de Espírito e Vida, legado por João, um dos 12 apóstolos. Vemos com isso que há uma única linha ministerial, por meio da qual traremos o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus! Nossa fé remonta a Abraão, e nossa linha ministerial vem do dia de Pentecostes. Não priorizamos nossos próprios interesses, mas sim o que promove o ministério da Nova Aliança. Assim, Deus se agradará de nós e nos galardoará, introduzindo-nos em seu reino milenar quando Ele voltar. Sejamos fiéis a esse ministério e permaneçamos inabaláveis, como um exército engajado e comprometido com a obra do Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente não pode ficar visando nos nossos próprios interesses, a nossa própria maneira de fazer as coisas, mas ver aquilo que promove a vontade de Deus, o ministério da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus! Precisa ficar claro para nós, a gente viu durante 2 semanas na questão da única linha ministerial. O Senhor está mostrando para nós que o que importa é que a gente viva no Espírito. Senhor Jesus! A gente não vai convencer ninguém, a gente nem quer convencer ninguém, a respeito daquilo que o Senhor tem nos revelado. Mas o que a gente precisa é viver no Espírito. E quando a gente está no Espírito, é o Senhor que faz todas as coisas.
E se a gente der esse caminho ao Senhor, a gente der essa liberdade para o Senhor na nossa vida, Ele vai de fato cumprir aquilo que Ele deseja. Né? O próprio Paulo mostra nas suas epístolas para nós aqui, importa que a gente mantenha, né, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Senhor Jesus. Né? Como a gente vai manter uma unidade no Espírito? Né? Discutindo com outros, tentando convencê-los, né, a respeito daquilo que o Senhor nos entregou? Não, é usando a autoridade do Espírito. Não é para ficar cheio de orgulho, mas com muita simplicidade, com muita humildade. A gente vê, né, o ministério do Espírito ali, né, se iniciou para nós, né, a nova aliança por meio de Jesus. Senhor Jesus, que foi, né, era o próprio Deus, né, era rei, né, Senhor Jesus, mas veio de maneira humilde, né, se submetendo à vontade de Deus, veio como servo. Né, não veio para ser servido, mas veio para servir. E mostrou para nós essa linha da humildade. Então hoje na nova aliança, nós precisamos desse viver de Jesus. Né, os discípulos ficaram ali, né, trancados ali, né, até vir do céu, né, ali vindo do alto, né, o Espírito Santo. O próprio Senhor, né, depois que ressuscitou, né, durante 40 dias ficou ali junto com os discípulos, né, falando sobre as coisas concernentes ao reino, e falou com eles, né, que era para eles aguardarem, né, que não muito tempo depois desceria sobre eles o Espírito Santo, e foi isso que eles vieram, foi isso que eles fizeram, né, aguardando vir o Espírito, e aí saíram cheios do Espírito no dia de Pentecostes, né, e ali se iniciou a igreja. Ó Senhor Jesus, né, mas durante os anos foi se perdendo, né, o ser humano vai sempre se voltando para as coisas velhas, né, para aquilo que fala do conhecimento, né, Senhor Jesus, porque foi isso que o inimigo fez para contaminar o homem. Deu para o homem o quê? Do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Aí o homem quer ficar julgando, né, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer que a gente viva assim. Né? O conhecimento do bem e do mal nos leva para a morte. Né? Por isso o Senhor falou que não era para o homem comer dessa árvore, né? Porque ia morrer. Senhor Jesus. Por isso o Senhor está dando para nós um ministério da nova aliança, né? Que não é da carne, não é da letra, né? Não é da morte, mas é do Espírito, o Espírito que traz vida, o Espírito que traz amor, né? O amor edifica, o saber ele ensoberbece, né? Ele deixa o homem cheio de si mesmo, e um homem cheio de si mesmo é inútil para Deus. Ó Senhor Jesus, mas Ele não desiste de nós, Ele quer trabalhar em nós sua vida divina, por isso Ele quer restaurar em nós o primeiro amor. Né? A primeira coisa que Deus fez, né, para o homem foi levar esse homem a falar, né, a falar das coisas de Deus. Por isso que os apóstolos não conseguiam ficar parados, ficar quietos, mas eles tinham que dar testemunho sobre tudo aquilo que viram e ouviram. Senhor Jesus, por isso a gente precisa perceber, né, o nosso ministério, né, começa por meio da fé. Né? A fé começa por meio de Abraão. A fé não foi algo que veio no Novo Testamento. A fé veio lá atrás. Né? O Velho Testamento, a velha aliança, né, ela começou por meio de Abraão, por meio da fé. E depois, né, os filhos de Deus foram ali, né, o povo de Deus foi se perdendo e começou a se voltar para as coisas da lei. Mas não foi assim desde o princípio. Por isso Paulo começa, né, no seu ministério mostrando para nós, né, que é para voltar, né, para a fé. Senhor Jesus, por isso Paulo vem descrevendo, a gente viu, né, durante essas 2 semanas bem claro isso. Paulo foi recebendo as revelações de Deus e foi mostrando para os judeus, olha, a nossa fé, ela começa em Abraão, né? Desperta, povo de Deus, né? Vocês não começaram com Moisés, vocês estão valorizando tanto a lei, mas a nossa fé começou lá em Abraão. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos nos voltar para a fé, né? A gente viu ali, né, a igreja começou muito bem, né, em Pentecostes, liderado por Pedro, né, Senhor Jesus. E Pedro ele não deixou de seguir o Espírito. Né? No passado a gente ficava ali olhando, falando, poxa, Pedro se esfriou, deixou de seguir o Espírito. Não, a gente vê ali, né, Pedro o tempo todo ali, né, buscando a vontade de Deus, buscando o Espírito. Ele cometeu erros, com certeza, né, Senhor Jesus, mas ele foi para os gentios, obediência ao Senhor, se levantou, né, levou uma palavra ali cheio de vida, né, dentro da linha ministerial. Mas a mornidão, né, a lei já tinha penetrado no meio dos filhos de Deus. E aí eles quiseram conciliar a lei com as coisas da fé. E aí o Espírito não tinha mais liberdade. Então o Espírito foi liderando Pedro, né, tirando Pedro desse meio. Pedro foi perdendo a liberdade de pregar o Evangelho em Jerusalém. Né, e teve que ir para outro lugar. Ó Senhor Jesus, né, como não havia liberdade ali, né, Pedro já estava sendo bem perseguido, bem conhecido, o Senhor teve que levantar alguém.
teve que levantar Paulo, né? E Paulo foi completando a revelação e mostrando, né, para os filhos de Deus, olha, não fiquem voltados para a lei, não se misturem com as coisas da lei, né? Paulo teve ali todo um novo começo, né, mostrando para eles, olha, os velhos conceitos não dá. Então, o próprio Paulo, né, teve que ver ali, né, olha, a gente precisa renovar todas as coisas. E aí ele parou ali, né, para ir diante do Senhor para ver, olha, a velha maneira não dá, né, Senhor Jesus. Né, tudo isso que eu estou procurando fazer aqui é um resumo de tudo, né, que a gente viu nessas últimas 2 semanas, né, para a gente perceber que Paulo foi levantado, né, para dar liberdade ao Espírito. Né, e aí ele ali cheio do seu conhecimento, mas voltando esse conhecimento, né, pelo amor, para a edificação da igreja. Né, Senhor Jesus, ele conseguiu introduzir vários irmãos no ministério de Espírito e Vida. Né, introduziu ali também os gentios. Né, Senhor Jesus. A gente viu na leitura de ontem, numa leitura bem extensa, né, Senhor Jesus, quando Paulo foi para Jerusalém, ele foi pressionado ali. Né, olha, Paulo, então está chegando aqui um falar aqui que você está falando para os judeus que não precisam se circuncidar, não precisam obedecer à lei, né, Senhor Jesus. Né, ali mostrando toda a mistura que já havia ali em Jerusalém. Né, não tinha liberdade para o Espírito ali, eles queriam misturar as coisas. Né, as coisas do Velho Testamento com as coisas novas. Então, né, como a gente viu na leitura de hoje, né, não dá para misturar o ministério da nova aliança com outras coisas. Não dá para seguir o Espírito e também seguir outras coisas. A gente precisa sempre consultar o Senhor. É isso que a gente precisa fazer. Né, aí vieram ali cheio de conselhos para Paulo. Não, Paulo, faz assim. Olha, toma voto, né, Senhor Jesus, e não é por aí. Né, Senhor Jesus. A gente até viu ali, né, num trecho que a gente leu ontem, né, alguns ali, né, que eram zelosos da lei e tentaram expulsar um espírito, né, Senhor Jesus, tentando replicar, tentando fazer aquilo que Paulo fazia. Então tentaram expulsar o espírito, né, falando, né, espírito imundo se retira, né, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ó Senhor Jesus, eles nem mesmo criam, mas eles tentaram do seu jeito, né, fazer aquilo que eles estavam vendo. Né, então mostra para nós como que é perigoso para nós vivermos, né, tentarmos viver diante do Espírito, simplesmente imitando os outros, ao invés de fato procurar, né, buscar o Espírito e a vida que vem de Deus. Aquilo que Paulo fazia, os sinais, né, os milagres, tudo aqueles relatos que a gente viu, né, tudo aquilo ali era por meio da autoridade do Espírito. Né, e infelizmente hoje, né, tem muitos irmãos que estão fazendo como esses 7 irmãos ali, né, sete judeus ali, né, que estavam ali tentando expulsar o demônio por essa palavra aqui que eu ouvi em algum lugar. Ó Senhor Jesus, por essa doutrina aqui que está sendo pregada. E não é por aí. O que de fato a gente precisa realmente é olhar para o nosso viver, olhar para o nosso testemunho e falar, Senhor, eu tenho vivido uma vida da igreja pelo que outros têm pregado. Senhor, eu estou vivendo um Jesus que outros têm falado, ou eu de fato estou tendo um viver introduzido nessa esfera, na esfera da nova aliança. Então ali mostra para nós que muitos estavam querendo viver ainda a velha aliança. Olha, com a chegada da nova aliança, né, o logo aqui, né, para nós na capa da Aliança deixa muito claro, a velha aliança está se retirando para entrar à luz da nova aliança. O ministério de Espírito e Vida, que é o ministério que Jesus colocou para nós, né, que Pedro foi até não ter mais liberdade, depois veio Paulo, e quando Paulo saiu de cena, entrou João, dando continuidade ao ministério de Espírito e Vida. Então só está mostrando para nós, não seja um imitador, não queira viver doutrinas exteriores, porque outros estão falando, mas realmente vá diante do Senhor e viva isso, viva essa palavra. Né? Hoje eu tenho clareza a respeito da palavra, a respeito da vontade do Senhor. Não é porque ouvi grandes palavras, a gente viu aqui, o irmão Dangulo nos ajudou bastante, né? Nós seguimos essa palavra, nós vimos tudo isso, muitos livros espirituais, né? Muitas verdades na Bíblia, mas o que me mantém hoje não é simplesmente ficar citando livros, olhando, mas é o que de fato, o que esses livros, que essa palavra me levaram diante do próprio Deus, diante do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então hoje eu tenho firmeza na fé. Por quê? Porque eu sou um bom repetidor de palavra? Não. Ó Senhor Jesus, porque hoje eu vivo num ministério de Espírito e Vida. Ó Senhor Jesus, e cada um de nós precisa ser encorajado a isso. Né? Hoje eu procuro levar os irmãos, né, a experimentar de fato, invocar o nome do Senhor.
a perceber, né, a vida independente que cada um de nós tem, né, que é a vida da nossa alma. Então hoje eu procuro, né, levar os irmãos, né, a valorizar e invocar o nome do Senhor, a perceber, né, que existe uma vida da alma, uma vida independente de Deus dentro de nós, que aprende a imitar, né, as coisas espirituais, assim como esses 7, né, da leitura de ontem, né, que a gente viu. Olha, expulso você, demônio, é o nome de Jesus que Paulo prega. Ó Senhor Jesus. Aí é o que acontece hoje, muitos cristãos que vão se esfriando, se decepcionando, se afastando do Senhor, porque não tem convicção, não usam a fé, estão simplesmente repetindo coisas que outros têm pregado. Ó Senhor Jesus. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer para nós que cada um de nós seja introduzido no ministério de Espírito e vida, nos dias atuais. A gente não pode ficar lendo a Bíblia como algo do passado. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ler Apocalipse como algo do futuro. A gente precisa ler a Bíblia como algo do agora. Aquilo que Deus quer para mim hoje, pelo exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor levantou, né, Éfeso como um centro de obra para aperfeiçoamento. Né? A gente já viu no passado, né, palavra mostrando para nós porque que a igreja em Éfeso é a primeira a citar em Apocalipse. Porque Deus investiu muito em Éfeso. Por que o Senhor está nos mostrando esse mistério de vida, de Espírito e vida? Porque Ele também investiu muito em nós. Mas às vezes o nosso problema é que a gente fica na esfera do conhecimento. Paulo ensinou muitas verdades, né? Mostrou ali, né, para os gentios, ali o povo grego, um povo dedicado à obtenção de conhecimento, mas mostrou para eles que o conhecimento precisava ser mesclado ao amor. O saber ensoberbece, mas o amor, ele edifica. Foi isso que João trouxe para Éfeso. Por isso que Éfeso é a primeira citada ali. E Éfeso tem um problema, abandonou o primeiro amor, abandonou a prática das primeiras obras. Então, amados, nós tivemos contato com o Senhor, né, ficamos maravilhados com a palavra, porque nós tivemos contato com o Espírito. Né, foi a autoridade de Deus que chegou até nós e nos mostrou o Espírito. É por meio do Espírito que nós cremos. Nós não fomos convencidos por causa da palavra que alguém falou. Nós fomos convencidos pelo Espírito. O próprio Deus se revelou para nós. E a gente, esse mês, a gente aceitou essa fé. E hoje a gente não pode ficar confuso, simplesmente rodando em volta do conhecimento. Mas a gente precisa ter a visão do reino, a visão da necessidade de a gente viver diante do ministério de Espírito e vida. O Senhor está contando conosco, Ele entregou isso para nós, entregou para nós esse ministério que vai permanecer até a volta dEle. Ele determinou isso e deixou isso registrado, para que a gente possa pegar essa palavra e levar diante dEle. Senhor, como viver isso? Né? Como ter revelação? Não é uma revelação humana, não é o que você vai obter simplesmente porque alguém te falou, mas é uma revelação espiritual. Não é simplesmente você concordar ou discordar, aceitar ou não essa palavra, mas é uma questão de você ir diante do Senhor, exercitar o seu espírito e deixar com que o próprio Senhor fale com você, para que você vá adiante, né, e fale, olha, eu tenho esse Jesus, a quem o próprio Senhor mostrou para mim, eu tenho essa palavra, que eu criei por meio da fé. Eu criei exercitando o meu espírito. Ó Senhor Jesus, quando vier as situações, a gente vai perceber, né, que eu preciso levar esse ministério da minha vida até o fim. Porque foi isso que o Senhor determinou para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, cada um de nós esteja claro, esteja encorajado, né, a viver, né, Senhor Jesus, a concluir, né, aquilo que o Senhor deseja para nós. Iniciou por meio do Espírito, precisa terminar por meio do Espírito. É isso que Ele mostra para nós. Né? O apóstolo João estava no início com Jesus, deu testemunho, ouviu a voz do céu, viu descer sobre o Senhor o Espírito. Ele recebeu o Espírito Santo, estava naquele dia no início de Pentecostes, né? Senhor Jesus, viu toda a obra do Espírito acontecendo, né? E também ela terminou ali por meio dele, né? Senhor Jesus, só que o seu ministério não findou com a sua morte, ele foi trazido para nós, né? E hoje está na Bíblia, precisa estar bem claro para nós, né? Que a gente vai permanecer até o fim. Então tudo começou por meio do Espírito, por meio da fé, foi dado o testemunho desse Espírito e dessa fé até o final, né, Senhor Jesus, e é isso que vai perdurar, né? Nada pode barrar esse Espírito, e hoje cada um de nós precisa estar claro isso, porque o Senhor, Ele precisa desse único ministério, nós precisamos levar, né, tirar os irmãos do conhecimento, da esfera do conhecimento, mas colocá-los num conhecimento cheio do amor de Deus, um amor que edifica, um amor que cumpre a vontade de Deus e que vai nos levar, né, diante do Senhor para ser introduzidos no seu reino. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer engajar cada um de nós, Ele quer nos comprometer com a sua obra,
né? E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito, percebendo a única linha, né? E cheio do Espírito a gente também vai, né, levar outros também assim, cheio do Espírito, e andar na única linha de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.